Destaque é uma doença crónica, degenerativa e que afeta sobretudo a coordenação motora. Vanessa, já estás bem acompanhada para explorar a doença de Parkinson. Exatamente, Ana, no sofá ao meu lado já tenho a doutora Ana Castro Caldas, médica neurologista, mas antes deixa-me explicar que em Portugal estima-se que existam 20 mil doentes de Parkinson e que com o aumento da longevidade este número aumente para 30 mil. É esta doença neurodegenerativa, denominada de Parkinson, em memória do médico inglês que a descreveu no século XIX, que dedicamos os próximos minutos de conversa. Doutora Ana Castro Caldas, seja muito bem-vinda. Muito obrigada aqui à pelo nossa convite. pequena sala de estar. Doutora Ana, esta é uma doença frequente e progressiva que resulta sobretudo da redução dos níveis de dopamina. É verdade. Portanto, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, a segunda doença neurodegenerativa mais frequente depois da doença de Alzheimer. Portanto, é uma doença frequente e, de facto, com as alterações demográficas que temos vindo a assistir, é expectável que este número de 20 mil doentes em Portugal que aumente bastante pelo aumento da esperança de vida. Por causa desta longevidade. Exatamente, também. é isso mesmo. E, portanto, vai sendo cada vez mais frequente encontrarmos estes doentes na rua, nos hospitais, nos cafés, nos restaurantes. E, portanto, é quase um problema de saúde pública, exatamente por isto, pelo aumento da frequência. É mais comum nos homens, doutora Ana? É verdade, é verdade. Embora não seja muito consensual, parece que de facto que seja mais frequente nos homens e é muitas vezes apontado como um fator de risco para a doença de Parkinson. Depois, ao longo com o avançar da idade, acaba por ficar praticamente, as frequências basicamente ficam homogéneas, mas na verdade, no início parece ser mais frequente nos homens, é verdade. A prevalência aumenta com a idade e é mais frequente a partir dos 50 anos, embora haja casos raros abaixo dos 40 anos. Exatamente. Estima-se que cerca de 1% da população acima dos 65 anos tenha uma doença de Parkinson. Os casos abaixo dos 45, até aos 45, são chamados os parkinsonismos juvenis, exatamente por isso, mas é uma fatia muito pequena dos doentes com doença de Parkinson. Geralmente estão associados a causas genéticas. A causas genéticas, Exatamente. mas não só, por exemplo, a exposição a pesticidas ou toxinas industriais também pode contribuir? Sim. É difícil avaliar esse fator de risco. Parece ter pouco impacto, mas na verdade o maior fator de risco de facto é a idade. A idade. Também a história familiar. Estamos a falar agora. Exatamente. Não é infrequente um doente com doença de Parkinson dizer que tem alguém na família também com doença de Parkinson, ou a descrição de um pai ou da mãe ou de um tio, exatamente com os mesmos sintomas. Portanto, não é assim tão infrequente, mas de facto é importante dizer, porque uma das perguntas mais frequentes é se a minha mãe tem, será que eu vou ter também? De facto, aumenta, é um fator de risco, mas são casos raros de causas familiares, causas genéticas. Voltando um pouco atrás na conversa, esta é uma doença que resulta da redução dessa substância. O que é que ela faz exatamente, para percebermos aqui um pouco melhor? A doença de Parkinson, patologicamente, quando nós olhamos nas autópsias, quando nós olhamos para os cortes, vemos que há um depósito uma proteína chamada alfa-sinucleína, e que causa uma perda neuronal e, consequentemente, perda da produção de dopamina. E este é um neurotransmissor muito importante nas ações, na parte motora. E portanto, é nesta locação, na substância negra, onde se vê que há maior perda neuronal e falta de dopamina. E ainda portanto, não se sabe porque é que as células morrem, digamos assim. Ao final de tantos anos de investigação, continuamos sem saber a verdadeira causa da doença de Parkinson. Sabemos que isto existe, nós vemos, mas pensamos não perceber exatamente o que é que está a causar esta perda neuronal e sem essa definição dessa causa torna-se mais difícil encontrar uma cura, porque ainda não existe essa cura. A nível dos sintomas, quais são os sintomas iniciais da doença? Tipicamente o doente apresenta-se com uma face inexpressiva, com lentidão dos movimentos, geralmente é assimétrico, ou seja, acontece mais de um lado do corpo, ou na direita ou à esquerda, e de facto o sinal principal é a lentidão.
Muitas vezes as pessoas associam a doença de Parkinson ao tremor, mas o tremor nem sempre existe nestes doentes. Portanto, a face inexpressiva, a lentidão da marcha, pode ser difícil apertar um botão, pegar num copo de água, é tudo mais lento. A voz também pode ficar um bocadinho mais lenta, mais arrastada, mas os primeiros sintomas, de facto, são estes, é a lentidão do movimento. Isto é caracterizado a doença de Parkinson, que nós chamamos de bradicinésia. Depois, a doença vai progredindo e depois começam a aparecer também os sintomas não motores. E nos últimos anos temos vindo a dar mais valor. Exatamente, sintomas não motores. Como o nome indica, portanto, é tudo o que não envolve a parte motora. Ou seja, por exemplo, pode dar, os doentes estão tipicamente, são muito frequentemente, têm sintomas depressivos, alterações do sono, têm muitos pesadelos, ansiedade. Os doentes podem encenar os sonhos, é uma característica típica destas doenças. Perturbações da memória também? Sim, pode acontecer. Um declínio cognitivo pode acontecer tipicamente mais na evolução da doença, com o avançar do tempo, mas não tão no início. E, de facto, como estava a dizer, nós médicos temos vindo a dar mais importância a estes sinais e sintomas não motores, porque muitas vezes tem mais impacto e diminui a qualidade de vida do doente, muitas vezes mais do que a parte motora. E, portanto, é sempre importante o doente não desvalorizar isso e achar, não é da doença de Parkinson. Não, deve valorizar e deve discutir isso com o médico, para nós conseguirmos ajudar nesse aspecto. E fazemos agora uma pausa na nossa conversa, porque, Ana, temos algo para ver. Exatamente, Vanessa, temos sim, senhora. Estar bem de saúde é um estado transitório que não augura nada a ninguém. Este é, de facto, um lema pouco alegre, mas que se pretende que todos se preparem, no fundo, se preparem ao máximo para estados de doença. João Gaspar era advogado e há 10 anos que sofre de Parkinson. Atualmente, com 56 anos, encontrou no campus neurológico um local que vai ao encontro das suas necessidades. Os primeiros sintomas surgiram em 2008, 2009, com um tremor acentuado da mão direita e dificuldades em escrever. Eu era advogado e escrevia e lia muito. E tenho uma dificuldade crescente em escrever. As letras iam, a princípio eram do tamanho normal, no princípio da linha, e no fim da linha já eram muito pequeninas, praticamente imperceptíveis, ilegíveis. E quando é que lhe foi feito o diagnóstico? O diagnóstico foi feito através de consultas no hospital público, onde na altura comecei a frequentar a consulta de neurologia, no Hospital de Santa Maria, mais precisamente. E como é que reagiu? Mal. A fase da negação da doença é terrível. É talvez a fase mais difícil de ultrapassar. Em novembro de 2017 fiz aqui no CNS uma primeira estadia e isso contribuiu para concluir o final da fase da negação. É possível viver com a doença, vivendo com alguma saúde e vivendo melhor, sobretudo. E é por isso que está aqui no campus neurológico e que faz estes exercícios diários? Sim, para não só impedir o avanço, impedir ou dificultar o avanço dos sintomas mais severos da doença, como também para ter o acompanhamento necessário em domínios como a nutrição, como a fisioterapia. Nós temos fisioterapia em treino 4, terapia da fala, terapia cognitiva, e isso permite ao doente ter uma percepção integrada dos sintomas que já tem e de como é que aprende a lidar com eles e a resolver melhor as dificuldades que os mesmos colocam. E o que é que tem a dizer sobre o trabalho desenvolvido por estes profissionais? Estes profissionais são excelentes, é o melhor que existe em Portugal, suponho eu. Não haverá no planeta talvez meia dúzia de organizações como esta, dedicadas como estão exclusivamente a problemas do foro neurológico. Mas numa abordagem integrada, uma perspectiva que, como já disse, vai desde a nutrição até à neurologia, passando pela psicologia, passando pela fisioterapia. E sente que é uma mais-valia? É uma mais-valia, mas mais que uma mais-valia é aquilo que o doente necessita. Cada um de nós tem um plano terapêutico próprio e específico, que é estudado pelos profissionais de cada área. A mais-valia não tem expressão se o doente não sentir que ela, de facto,
se traduz em melhorias, em benefícios de saúde. Desde o ponto de vista psicológico e psiquiátrico até ao ponto de vista neurológico ou à nutrição. Eu, por exemplo, perdi desde essa altura 24 quilos. São menos 4 garrafões de água de 5 litros em cada mão. 2 em cada mão. Que eu tenho que suportar todos os dias sobre o mesmo, sobre as minhas articulações que estão afetadas pelo Parkinson. Portanto, isto é um benefício de saúde concreto e esse é uma verdadeira mais-valia. E aprende-se a viver com esta doença? Aprende-se a viver, aprende-se a envelhecer com a doença, sim. É possível aprender a viver com a doença e a conviver com a doença. Basta irmos aos treinos todos os dias, ir às sessões de terapia todos os dias e fazê-lo de uma forma empenhada. Eu costumo dizer que todos os dias de manhã, para mim mesmo, a luta continua. É um novo dia onde eu vou trabalhando aqueles domínios que são os domínios mais gravosos, a gaguez, a rouquidão da fala, porventura gestos involuntários, o tremor da mão ou do braço. É possível aprender a viver com a doença assim. E tem um lema? Tenho. Para os que não estão doentes. Estar bem de saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. Ainda não tivemos a doença, mas é certo e seguro que um dia vamos ter. O que é importante é que estejamos preparados para qualquer que seja a doença. E eu sei do falo porque já sobrevivi, já estive num estado, já estive clinicamente morto. É bom que nós aprendamos a sobreviver às situações mais difíceis. Quando tudo parece desesperado, é possível sempre, quando tudo parece perdido, é sempre possível fazer qualquer coisa, melhorar qualquer coisa. É uma questão de não desistir. O testemunho de João Gaspar, que é seu paciente há cerca de 4 anos, doutora Ana, e que tem um lema muito curioso. É verdade. O Dr. Gaspar é um doente muito, é muito inteligente e, de facto, é muito engraçado e vê a vida de forma um bocadinho diferente da nós estamos habituados. O Dr. Gaspar é, de facto, um exemplo de como podemos, de facto, oferecer muito ao doente. E não é só da parte terapêutica, farmacológica, mas também o apoio. E, de facto, há doentes que não aceitam bem o diagnóstico no início, que desvalorizam, não querem fazer terapêutica, estão em fase de negação. E são os doentes mais difíceis, porque nós assim não conseguimos ajudar, não é? Claro, é um entrave. É verdade, é mesmo um entrave e muitas vezes é muito difícil. E, de facto, o Dr. Gaspar conseguiu dar a volta, teve momentos difíceis, de negação, mas, de facto, com o apoio da família e com o nosso apoio, tem tido uma recuperação fantástica. Há pouco falávamos dos sintomas da doença. Inevitavelmente, cada doente vive estes sintomas de forma diferente. Todos os doentes são diferentes. E, de facto, isto começa mesmo no início da doença, a meio e no final do curso da doença. Todos os doentes são diferentes. Como é que se dá uma notícia destas a um paciente, doutora Ana? Lembra-se, por exemplo, do caso do João Gaspar? Por acaso, o Dr. Gaspar já vinha com o diagnóstico, mas nós temos que ter alguma cautela quando partilhamos o diagnóstico. Primeiro, porque a doença não tem cura. E, de facto, nós não vamos conseguir... Vamos oferecer muito ao doente, mas não vamos conseguir oferecer uma cura. E alguns pensam que sim? Há muitos que pensam que sim. Infelizmente, ainda existe a ideia de que existe uma cura para a doença de Parkinson. Isto é muito difícil depois nivelar as expectativas. Isto é um dos fatores mais importantes na consulta. E quando transmitimos o diagnóstico, é importante dizer que e nós devemos dizer sempre a verdade, porque acaba por criar um ambiente de desconfiança desnecessário. Portanto, Ou seja, o doente tem que estar plenamente informado. O doente pode não estar plenamente informado do que vai acontecer, mas é importante que saiba que tem uma doença e que essa doença provavelmente vai progredir. Não podemos não dizer exatamente de forma é que vai evoluir, porque também muitas vezes não sabemos, porque, como estávamos a dizer, é de facto muitas vezes imprevisível, caso a caso,
Mas é importante, isto é importante e acho que nós não estamos muito, na sociedade, não estamos muito preparados para estas doenças. E é importante porque o doente tem o direito a planear a sua vida a longo termo. E porque o doente vai precisar de um cuidador, mais cedo ou mais tarde. É importante decidir a parte económica. É importante também o envolvimento aqui da família. Sem dúvida. A família é fulcral, em todos os aspectos. Não só na questão da terapêutica, mas o apoio é muito importante. Infelizmente nós não vemos isto com muita frequência, mas o apoio é essencial, exatamente por isso, porque mais cedo ou mais tarde vão precisar de um cuidador. Claro. O João Gaspar chegou-lhe já com o diagnóstico feito. Este diagnóstico é feito com base na história familiar e também em exames neurológicos. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Nós não temos, neste momento, um exame, uma análise de sangue. História clínica, portanto. História clínica, portanto, história e exame neurológico. Portanto, esta descrição da lentidão, da dificuldade de apertar os botões, fazer a barba, o tremor, a lentidão, são logo um sinal-chave que nos deve alertar para a doença de Parkinson. O exame neurológico é isto, portanto, objetivar a lentidão do movimento e excluir uma série de outras doenças. Portanto, quem faz este diagnóstico, doutora Ana? Neurologistas? O diagnóstico pode ser feito por vários médicos. Muitas vezes o doente já é referenciado ao hospital com essa hipótese diagnóstica e, portanto, muitas vezes o médico de família já sabe, pelo menos já consegue ter uma ideia que aquilo pode ser uma doença de Parkinson e, portanto, muitas vezes já vêm referenciados com essa hipótese diagnóstica. Não é só o neurologista que pode fazer o diagnóstico. Como diz, é um diagnóstico clínico. Estes doentes devem ser sempre seguidos por um neurologista e, idealmente, por um perito em doenças do movimento. Especialmente quando, ao final de 5, 6 anos, 50% dos doentes desenvolvem o que nós chamamos de complicações motoras, que são próprias da evolução da doença, mas também são complicações da medicação. E podem ser extremamente difíceis de gerir e, portanto, estes doentes devem ser sempre seguidos por um perito em doenças do movimento. Eventualmente, numa fase posterior, podem ser seguidos por uma equipa multidisciplinar? Sim, idealmente estes doentes devem ser seguidos por uma equipa multidisciplinar. Infelizmente, nós ainda não estamos preparados, não existem recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde para acompanhar estes doentes de forma adequada. Nós, de facto, fazemos o melhor e o que conseguimos, mas, idealmente, todos os doentes devem ser seguidos numa equipa multidisciplinar, que inclui não só neurologistas, como enfermeiros, como neuropsicólogos, como psiquiatras e até urologistas. Então, nós conseguimos abordar todos os sintomas, todos os sinais motores e não motores. Disse urologistas porque a incontinência urinária também pode ser uma consequência. Sim, continência, antes disso, a frequência urinária, as idas frequentes durante a noite, que são extremamente disfuncionais porque acabam por produzir um sono fragmentado e pouco eficaz. E, de facto, pode não ser logo uma incontinência, mas uma frequência, uma urgência. As idas têm que ser rápidas à casa de banho e isso pode ser melhorado e, portanto, muitas vezes é muito importante termos o apoio do neurologista. Doutora Ana, há quem confunda estes sintomas com outras patologias, com outras doenças que nada têm a ver com Parkinson? Nomeadamente a depressão. Portanto, esta fase inexpressiva, a apatia, a dificuldade de mostrar emoções pode ser confundida de facto com um síndrome depressivo. Não é que os doentes não possam estar deprimidos, muitas vezes estão, é muito frequente o síndrome depressivo associado à doença de Parkinson, mas pode ser muitas vezes confundido e não é raro aparecerem nos doentes. E para que estes sintomas de que já referimos se manifestem, é necessária a morte de quanto % destas células, digamos assim? De uma elevada percentagem? Mais de 50%, não lhe sei dizer exatamente o número, 50% a 80% de morte neuronal e a partir daí geralmente começam a aparecer aqueles os sintomas e os sinais. Sabemos que muito antes do início da doença, do início da instalação do quadro, portanto, do início dos sintomas, sabemos que a doença começa muito antes. E exatamente por isto, décadas antes, os doentes começam com síndrome depressivo, começam com alterações do sono. Alterações também na sexualidade, doutora Eva? Sim. Ainda é um tema difícil de abordar na consulta. É considerado um tabu, né? Há doentes que claramente não querem falar sobre o assunto e as alterações sexuais, disfunção sexual é mais frequente nos homens, mas também pode acontecer nas mulheres. De facto, nós tentamos abordar isso, mas nem sempre é fácil. E mais uma vez, é um dos aspectos que nós podemos melhorar, portanto faz sentido isso ser discutido. Claro. Já continuamos a conversar. Seguimos agora para um curto intervalo e voltamos já de seguida.
Só chegou agora, saiba que aqui hoje conversamos sobre a doença de Parkinson. Entre os protagonistas do desafio que é a luta contra esta doença, a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson também assume o seu papel. Ana Botas é a presidente, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde em Dia. Eu começava por lhe perguntar um pouco da história da associação. Quando é que foi fundada e com que objetivos? Muito obrigada pelo convite, olá. Nós fundámos a associação, portanto nós, os fundadores, fundaram em 1984 e tem a missão de melhorar as condições dos doentes e dos cuidadores naquilo que nós podemos, ou seja, melhorar a qualidade de vida deles. Nós fazemos isso de várias formas, sobretudo promovendo a informação, promovendo a educação na saúde e combatendo a iliteracia também na saúde, que é um fator de risco, ao fim e ao cabo também contribui um bocadinho para o agravamento da doença. Nós promovemos cursos de cuidadores, cursos de ação de sensibilização, também temos lá nas instalações as nossas terapias complementares, também promovem uma outra parte da doença, mas sobretudo é para dar voz aos doentes, para as suas necessidades e é por causa disso que nós existimos e damos voz sempre que podemos. E muito obrigada pelo convite. É uma associação bastante dinâmica, pelo aquilo que conta. Tentamos muito, gostávamos de ser mais dinâmicos, às vezes não conseguimos, mas sobretudo é a nível da informação, que é gratuita, e é isso que nós nos centramos sempre que podemos. Nós também divulgamos panfletos, fazemos panfletos, ainda em maio deste ano promovemos uma divulgação de panfletos, uns pequenos livrinhos nos centros de saúde e nos hospitais, para dar a conhecer a doença. O que tentamos, sobretudo, neste momento é combater a ignorância, para as pessoas também não ficarem muito aflitas quando são diagnosticadas pela doença de Parkinson, porque as pessoas às vezes chegam lá muito aflitas, há muita informação na internet que é falaciosa e nós procuramos sempre que cheguem até nós e nós procuramos sempre informar o mais correto possível. Portanto, sente que essa ainda é uma lacuna, a informação credível, que chegue de forma credível aos doentes? Sim, porque as pessoas chegam lá assim muito assustadas pelo diagnóstico, porque vão à internet e ainda bem que a internet existe porque dá muita informação, mas lá está, como as pessoas não sabem bem ver qual é que é a informação errónea, qual é que é a informação correta, chegam lá assim um bocadinho sempre assustadas, porque há coisas na internet que não são assim, não correspondem à verdade, são assim um bocadinho trágicas. E então exageradas. Exageradas, exatamente. Então nós procuramos sempre dar uma parte para já positiva, porque a doença, portanto, é uma doença neurodegenerativa, é verdade, mas há coisas que se podem fazer e há todo um caminho a percorrer. E há coisas que se podem fazer para melhorar a nossa condição de vida, não é? Portanto, é quem tem a doença e o do próprio cuidador. Portanto, é sempre um aspecto positivo. E às vezes a internet, e onde as pessoas se vão informar, dá sempre um ar mais negativo da doença e não é isso que nós queremos passar. Quem é que vos procura inicialmente? São os doentes ou são os familiares? Temos de tudo. Às vezes são os doentes que querem saber, às vezes os doentes também não querem saber e às vezes também são os familiares que também se veem confrontados com a doença, não sabem bem como é que é de cuidar, ou seja, veem o familiar próximo, alguém muito querido a ter aquela doença e querem saber coisas para o poder ajudar. Portanto, chegam-nos lá tudo. Também chegam lá logo ao início ou então passado 4 ou 5 anos. Também, é um bocadinho de tudo. E foi esse um dos motivos que ele levou a fundar a associação? Também assumiu o papel de cuidadora, não é verdade? Sim, eu não fundei a associação porque eu ainda era mais pequenita nessa altura, mas eu conheci a associação porque a minha avó tinha doença de Parkinson. Portanto, nós fomos lá eu fui para a associação enquanto cuidadora, porque lá está, queria saber mais, queria saber como é que podia ajudar a minha avó. Não era a cuidadora principal, quem eram os meus pais, mas também queria saber. E fui-me interessando e fiquei lá e fui ficando, trabalhei lá inclusivamente full time e depois não consegui sair mais de lá, porque é uma maneira de nós ajudarmos as pessoas e é muito importante, porque lá está, quando eu trabalhei lá, nós ajudávamos as pessoas chegávamos e informávamos e as pessoas saíam de lá mais bem dispostas, ou seja, mais aliviadas. Isso é muito bom, a pessoa sentir que conseguiu fazer a diferença e que aquela pessoa entra lá. Foi isso que a entusiasmou? Foi, sim. Ajudar a minha avó por um lado, pronto, este mês da minha avó já cá não está, também já foi muito velhinha, que faleceu, e lá está, faleceu com a doença de Parkinson e não da doença de Parkinson, como nós dissemos, porque apesar de ser neurodegenerativa, não é uma doença que cause a morte.
E então foi... E eu não consegui sair de lá porque também é uma homenagem que eu faço à minha avó, não é? Ajudar pessoas como eu ajudei como ajudaram a minha avó, e agora posso fazer isso para os outros também. Portanto, já não é cuidadora direta da sua avó, mas continua, no fundo, a ser cuidadora, enfim, das outras pessoas que procuram a associação. De alguma forma, continua a assumir esse papel. Sim. E sempre que uma das coisas, portanto, enquanto Presidente, há toda aquela parte burocrática que nós temos que fazer, mas uma das coisas que eu gosto mais quando lá estou é quando aparece alguém e nós temos que atender e explicar, e eu ainda gosto muito disso, de dar esse tipo de informação, ou seja, um caráter assim um bocadinho mais prático e mesmo pessoalmente, ou seja, é muito importante as pessoas conhecerem e a pessoa ver no semblante do outro que conseguiu ajudar. É muito importante. E porque esta é uma doença que exige um esforço multidisciplinar, Vanessa, vamos conhecer agora mais uma peça deste puzzle, não é verdade? É verdade, Ana, e antes de irmos a essa peça do puzzle, conversar aqui um pouco mais com a doutora Ana Castro Caldas e fazer uma pergunta em relação à importância das associações de doentes e se aqui em relação a esta doença em particular deveriam existir mais. Sim, os doentes sentem-se muito desapoiados, é verdade. Falta de informação, falta de cuidados que nós achamos que são essenciais, como a fisioterapia, o treino da fala, o treino cognitivo, que não está com fácil acesso aos doentes, não é? E, portanto, estas associações podem, de facto, ajudar o doente, dar algum apoio, inclusive psicológico, não só ao doente, mas também aos cuidadores. É importante dizer que de facto, a sobrecarga dos cuidadores é muito frequente, porque isto são doenças muito complexas. Não só porque os doentes caem, mas também porque pelo declínio cognitivo, pela dificuldade em gestão da medicação, e portanto é muito importante um cuidador e é muito importante que se consiga ajudar este cuidador. Tem-se falado muito nisso, acho que de facto é muito importante valorizar o cuidador, a ação do cuidador, e contamos muito com estas associações para ajudar as famílias, que de facto é muito importante. De facto, para conseguir dar alguma resposta, claro, continua a ser insuficiente, mas acho que estamos num bom caminho. Já continuamos a conversar. A neuropsicologia também é peça fundamental no acompanhamento de doentes com Parkinson, uma doença sem cura, mas em que se procura que seja mantida a capacidade cognitiva dos doentes. A repórter Ana Vanessa Gil esteve no campus neurológico sénior para saber tudo aquilo que é preconizado. Nós fazemos sempre uma abordagem global, a nível cognitivo e também a nível emocional. Doentes que começam por ser acompanhados por nós, à partida fazem sempre uma avaliação neuropsicológica para vermos como é que está o perfil cognitivo, a ver se tem alguma dificuldade a nível da memória, de outras funções do cérebro, e isso permite não só auxiliar no diagnóstico, possíveis quadros iniciais de defeito cognitivo, que também podemos depois estimular, e isso permite-nos também criar depois ali um perfil que podemos trabalhar e estimular para manter as funções cognitivas de melhor forma durante mais tempo. Pronto. Temos sempre atenção à componente cognitiva, à componente emocional, como eu já referi, também não só aqui ao utente, não gosto muito de dizer a palavra doente, mas também temos sempre atenção à família. A família pode ser aqui também muito importante para este processo no contexto da psicologia, da neuropsicologia, aqui connosco, e é isso. E quais os benefícios? Porque é que é tão importante haver este acompanhamento? Ok. As doenças neurológicas envolvem não só, e no caso da doença de Parkinson, é uma doença muito conhecida como uma doença motora, uma doença física, mas pode envolver também outras alterações, nomeadamente cognitivas e emocionais. Quadros depressivos, temos de ter atenção, porque um quadro depressivo pode exacerbar sintomas motores, cognitivos. E a parte cognitiva é muito importante, porque a cognição é o que nos faz ser o que nós somos, não é? Que nos dá a identidade, e se começamos a ter problemas de memória, de atenção, quer dizer, é importante estimular para ter uma melhor memória, uma melhor capacidade de atenção e de gerir o dia-a-dia e a autonomia no dia-a-dia. Pronto. E os familiares e os doentes valorizam muito isso. Este é um acompanhamento que deve ser feito logo na altura do diagnóstico? Nós
achamos e acreditamos que quanto mais precocemente se começar a trabalhar também a componente cognitiva e emocional, mais benefício durante mais tempo. Como a doença de Parkinson é uma doença tradicionalmente motora, acaba por nem sempre acontecer, mas nós aqui trabalhamos muito nesse sentido e cada vez conseguimos começar a trabalhar com os doentes mais cedo. E existem exercícios específicos? Não há exercícios específicos para um doente com Parkinson, mas há exercícios mais adequados para um doente com Parkinson. Se calhar num estadio inicial, num defeito cognitivo ligeiro, na doença de Parkinson, não nos preocupamos tanto com a memória em si, mas com a capacidade atencional, com as funções chamadas executivas, o raciocínio lógico, a capacidade de abstração, o pensamento e também esta velocidade de processamento que eu já falei. As pessoas tendem a estar mais lentificadas. Se nós trabalharmos um pouco essa capacidade de velocidade, de processamento, de atenção, isso vai depois trazer um efeito generalizado a todas as outras funções. O campus neurológico sénior, doutora Ana, a neuropsicologia é aqui uma peça fundamental neste puzzle que é a doença de Parkinson. É verdade, é uma peça fundamental na avaliação, no início, em especial no início do declínio cognitivo. E depois, mais tarde, para estabelecer um plano de ação, portanto, com este treino cognitivo. Portanto, é de facto, lá está, mais uma vez, ensino um bocadinho nas equipas multidisciplinares e que, idealmente, com pessoas que têm formação nestas doenças, nesta área, e que, de facto, pode ser uma peça importante. E o objetivo principal é sempre estimular o doente, sempre. E não precisa ser, obviamente, idealmente com o neuropsicólogo, mas em casa, no doente deve ser sempre estimulado. Isto não se aplica só ao Parkinson, esse declínio cognitivo, doutora Ana, é inevitável? Vai acontecer? É praticamente inevitável, sim. Em diferentes graus, obviamente. Há doentes que mantêm uma memória fantástica, podem ter, de facto, este defeito de atenção, esta lentificação, mas acabam por apresentar um declínio cognitivo, sim. E embora não exista uma cura, estes sintomas podem ser controlados através de alguns medicamentos e aqui, sem referirmos os nomes dos mesmos, o tratamento é quase sempre farmacológico. Na doença de Parkinson, no geral. Sim. Exatamente. Sim, embora não haja cura, o tratamento farmacológico é bastante eficaz. O mais eficaz e o mais falado e o mais conhecido é a levodopa, que essencialmente é o precursor da dopamina e, portanto, vai substituir aquilo que falta, não é? E continua a ser o medicamento, foi dos primeiros medicamentos e continua a ser o mais eficaz. Embora haja uma série de novos medicamentos que tenham aparecido mais recentemente, continua a ser o mais eficaz. No início, a lentidão, o tremor, responde muito bem ao que nós chamamos da fase de lua de mel. Ao final dos tais 5 anos, como referi há bocado, essas complicações motoras, muitas complicações da própria medicação, começam a surgir. E aí o doente passa a responder menos à terapêutica farmacológica e começa a ser mais difícil de gerir. Altera-se essa terapêutica farmacológica? Vamos alterando. A vantagem dos tratamentos farmacológicos é que acaba por ser muito dinâmico. E, de facto, consulta a consulta, nós podemos reduzir, aumentar, depende dos efeitos adversos, depende da necessidade, da evolução da própria doença. E a escolha do tratamento, doutora Ana, depende sempre da fase da doença? Depende da fase, também depende da idade. Há medicamentos que devemos evitar no início, quando os doentes são muito novos, que pode ter algumas complicações a longo termo. Depende bastante da idade e depende também do perfil do doente. E essencialmente se há declínio cognitivo, se não há, portanto, depende, a escolha... E de outras complicações associadas que o doente possa ter, eventualmente? Outras complicações da medicação? De outras doenças que ele tenha associadas. Esta medicação vai depender também disso? Pode haver, vai ter isso em conta? Pode haver algumas interações, sim, mas essencialmente não existem grandes interações farmacológicas. Existem alguns com os antidepressivos, portanto temos de ter sempre isso em conta, e com alguns analgésicos, mas essencialmente é uma medicação que não tem grandes interações. Isso é uma grande vantagem, porque a doença de Parkinson exige muitas vezes uma polifarmácia. Portanto, há muitos medicamentos
mas ainda bem porque de facto não existe assim grandes interações. E a hipótese da cirurgia, porque a cirurgia na doença de Parkinson é uma hipótese e está aconselhada para quem, doutora Ana? Sim, é importante dizer também que apenas uma pequena parcela dos doentes com doença de Parkinson são bons candidatos para a cirurgia. A cirurgia, tanto como qualquer outra, é um procedimento invasivo e em especial quando estamos a falar de estruturas nervosas, cérebro, temos de ter muito cuidado e, de facto, essencialmente a cirurgia consiste na colocação de 2 elétrodos nas estruturas profundas no cérebro, que estão ligados por cabos a uma pilha que parece um pacemaker. E esta pilha vai emitindo impulsos e nós podemos conseguir definir esses parâmetros de estimulação. E, de facto, mais uma vez, é um processo dinâmico. Mas, como dizia inicialmente, portanto, apenas um pequeno número de doentes são bons candidatos. Quem é que é bom candidato? Os bons candidatos são doentes com as tais complicações motoras que passam a ser refratários, ou seja, passam a não ter uma boa resposta à melhor terapêutica médica. Esses doentes e doentes que têm um tumor, que embora possam não ter essas complicações neurológicas, essas complicações motoras, podem ter um tumor muito exuberante, muito incapacitante e que também não responde à terapêutica. Portanto, estes são os bons candidatos. E depois obviamente tem que se escolher outras séries de doenças associadas e graves. Nunca é a opção do doente, é a opção do profissional de saúde. Sempre. Somos nós que decidimos se o doente é um bom ou não candidato. Muitos doentes querem ser operados mesmo que não sejam os tais candidatos. E aí há todo esse trabalho de explicar o porquê. Sim. E é bom nós termos muitos doentes referenciados com essa hipótese, com essa ideia. Portanto, significa que há muitos profissionais de saúde que estão alertados para esta possibilidade. Portanto, é bom ver que temos doentes que vêm com essa ideia. Depois é difícil muitas vezes gerir as expectativas, não é? Porque estes doentes vêm sempre com a ideia de que vão ser operados e que a vida vai melhorar. Nem sempre isso é possível, mas é importante e, na dúvida, os médicos devem sempre referenciar e é o nosso papel avaliar o doente e considerá-lo bom ou não candidato. Já voltamos à conversa. Como já aqui vimos, existe perda de movimentos e é por isso que a fisioterapia é peça tão essencial. Não é assim, Ana? Sem dúvida alguma, Vanessa, a fisioterapeuta Verónica Caniça explicou precisamente ao Saúde em Dia porque é que isso acontece e mostrou alguns exercícios desenvolvidos com o João Gaspar, o utente que ficámos a conhecer na primeira parte deste programa. Quais as estratégias de intervenção da fisioterapia em doentes com Parkinson? As estratégias, obviamente, que são diferentes de doente para doente. No fundo, temos áreas-chave onde podemos atuar. No fundo, a fisioterapia baseia-se na realização de exercício e esse é um dos principais focos da nossa intervenção. Portanto, é a manutenção de uma atividade física ou de um exercício físico regular, que sabemos que isso vai ter efeitos benéficos na qualidade de vida dos doentes. Mas depois existem as tais áreas-chave que nós gostamos de atuar e nas quais a fisioterapia se baseia, das quais tolerância ao esforço, portanto treino cardiovascular, treino de força, equilíbrio, treino de marcha, treino de quedas, portanto estratégias para diminuir as quedas ou até mesmo para ajudar os doentes a saberem gerir uma queda, não é? Que é sempre um momento de stress e de tensão, portanto, como sair do chão e até mesmo, claro, como evitar a queda. Não existe um programa de exercícios específico que seja geral para todos os doentes, mas, como lhe disse, no fundo, baseia-se em áreas-chave de intervenção e depois, de acordo com os principais problemas do doente, nós conseguimos intervir nas áreas que o doente necessitar de maior ajuda, claro. E quais são os principais desafios? Os desafios é lidar com a progressão da doença, não é? É nós sabermos que a doença tem uma progressão que é inevitável e sabermos gerir, portanto, essa evolução de acordo com as nossas capacidades enquanto profissionais e saber que a nossa intervenção é benéfica, mas que não é a cura. E esse é um dos principais desafios, é saber que nós podemos ter efeitos, mas infelizmente não somos o efeito desejado, propriamente dito. Estivemos aqui a acompanhar alguns exercícios com o Dr. Gaspar. O que é que tem a dizer sobre este acompanhamento com este paciente?
É um acompanhamento especial como todos os outros. No fundo, nós lidamos com a doença daquela pessoa. Obviamente que temos que reagir e lidar com as preferências de cada doente. Portanto, saber o que gosta, o que não gosta, o que prefere e o que não prefere fazer. Acho que o foco principal é nós percebermos quais são os objetivos do doente e não só os objetivos terapêuticos, não é? E assim conseguirmos trabalhar em conjunto na melhoria da função. A importância então da fisioterapia. Doutora Ana, continuamos a construir este puzzle que é a doença de Parkinson, aqui com uma peça também bastante importante, principalmente no controlo desta doença e na melhoria da qualidade de vida do paciente. Sim, nunca é demais reforçar, de facto, a importância e a necessidade da fisioterapia nestes doentes, que começa muito no início. Qualquer um de nós, qualquer pessoa saudável ou doente, deve manter um plano de atividade física. Mas, de facto, é importante que estes doentes sejam avaliados por fisioterapeutas, idealmente, mais uma vez, especializados nestas doenças, para conseguirem, depois de uma avaliação, estratificar, fazer um plano, e um plano sempre contínuo. De facto, o treino de marcha é extremamente importante, o fortalecimento muscular é muito importante. Porque há exercícios que atrasam a evolução da doença, podemos dizer isso ou não? Não podemos dizer, infelizmente não há assim nada que atrase, que mude a evolução. Permite um controle destes sintomas, sim, talvez? E essencialmente, sim, facilita tudo. A marcha melhora, portanto, os sintomas, é uma terapêutica não farmacológica, não é? Portanto, a marcha melhora, a mobilização, os movimentos finos, a redução das quedas, tudo isso pode ser melhorado com a fisioterapia. Não podemos dizer que, de facto, pode atrasar a progressão da doença. Obviamente, depois pode evitar, pode reduzir o número de quedas, que podem muitas vezes ser fatais, não é? Mas, de facto, não podemos dizer que altera o curso da doença, mas é uma chave importantíssima no tratamento destes doentes. E a terapia da fala também pode ser uma peça importante neste puzzle? A terapia da fala é muito importante também. Muito importante, isso aí mais numas fases mais avançadas da doença. Porque pode haver dificuldade de mastigação e de deglutição. Deglutição, exatamente. Não só a voz fica mais baixa, mais lenta, um bocadinho mais arrastada, que nós chamamos de disartrohipofonia, e que socialmente pode ser muito constrangedor, porque o dente deixa de conseguir comunicar bem, as pessoas ao lado não ouvem, portanto, a pessoa tem que estar sempre a repetir, e de facto pode ser muito incómoda esta alteração da voz. E também, e como estava a referir, a questão da deglutição. Portanto, estes doentes podem ter alterações da deglutição e muitas vezes está associado a um risco de aspiração de conteúdo alimentar, que é uma das causas mais frequentes de infecções respiratórias nestes doentes e a pneumonia da aspiração é a causa mais frequente de morte nestes doentes. Portanto, é importante que os doentes sejam avaliados ao longo do tempo, ao longo da doença, exatamente para a identificação. Doentes que podem não morrer da doença de Parkinson, mas com a doença. Tipicamente, os doentes não morrem da doença, morrem das complicações associadas à doença. E a pneumonia da aspiração, é uma das mais importantes. E, de facto, daí a importância da terapia da fala, não só para o treino, mas também para a adaptação da dieta, da alimentação. E é importante o uso de espessantes, quando os doentes têm dificuldade em engolir os líquidos, ou a adaptação mesmo dos sólidos. Portanto, mais uma vez, a equipa multidisciplinar é muito importante e este é um dos aspectos mais importantes da doença de Parkinson. A utilização também de alguns antioxidantes e suplementos contendo vitamina E e C é relevante ou é um mito? Todos os ensaios clínicos que têm testado estes fármacos, todos eles foram negativos. Portanto, não existe nenhuma razão atualmente para usar esses medicamentos, tanto em pessoas saudáveis como em doentes com doença de Parkinson. Portanto, não há uma evidência científica que justifique o uso desses fármacos. Portanto, não... E, doutora Ana, acha que tem esperança que se vai encontrar uma cura? Já fui mais otimista, esperemos que sim, espero que em vida ainda chegar a ver isso a acontecer. De facto, na neurologia noutras doenças temos feito grandes progressos, mas estamos ainda um bocadinho longe na doença de Parkinson. Espero ser surpreendida um dia destes, nos ensaios clínicos que testam fármacos
que tentam atrasar a progressão da doença não têm sido eficazes. Mas a mensagem de esperança é esta, é que mesmo não havendo cura, há muito que podemos oferecer ao doente e isso é muito importante, manter essa esperança na procura da melhoria da qualidade de vida. Sobretudo manter um sinal de esperança Sim. para pessoas que possam Sim. estar a passar por esta situação. Doutora Ana Castro Caldas, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia. Obrigada.